Silvana Vieira, que mais uma vez participou com a gente durante todo o programa, como sempre, né? É uma alegria trazê-la aqui. Hoje a gente vai conversar sobre educação financeira, né, para o envelhecimento. Lembrando aos nossos ouvintes, né, Roberto, que eles podem participar no 99616-4494. O que é se organizar para envelhecer? Boa noite novamente. Boa noite, mais uma vez obrigada a vocês pela acolhida, né? Sempre bom estar por aqui conversando nesse bate-papo. Então, educação financeira, ela é uma coisa muito simples. É você entender quanto você ganha e quanto você pode gastar. E eu vejo que existe uma dificuldade, aliás, uma das maiores dificuldades para você pensar na sua vida financeira é achar que economizar é você passar por privações. Ou é você associar educação financeira a escolhas, a trabalho. Então as pessoas não querem pensar, principalmente quando você pensa aí nessa fase do envelhecimento. Então, um dos grandes desafios que eu vejo hoje é você começar, e para você começar tem que ser agora. Às vezes também escuto muito a desculpa de que o próximo mês porque vai sobrar, e isso nunca acontece. E nunca sobra. Exatamente. Então a educação financeira é para qualquer idade, mas no envelhecimento, e aí a gente envelhece todos os dias, né? Quando você pensa na sua aposentadoria, quando você já Diante aí de uma reforma da Previdência, viu? Então, né? Então, pensar não apenas na economia, mas nos investimentos, pensar nos projetos, pensar a longo prazo, pensar no futuro. Então, é ação e planejamento. A educação financeira é isso, é você se situar, onde é que eu estou, o que é que eu tenho, o que é que eu posso, e planejar. Né? E essa fase do envelhecimento, ela assusta um pouco porque ela é muitas vezes relacionada à finitude. Então as pessoas às vezes pensam assim, agora que eu me aposentei, ou agora que eu consegui ter um tempo maior, eu vou gastar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Acontece que pode ser que amanhã aconteça tudo, inclusive nada. E aí eu gasto, e amanhã como é que eu faço para pagar? Uma outra coisa que a gente percebe é assim, como existe uma facilidade muito grande dos empréstimos consignados, às vezes até uma certa chantagem emocional por parte de alguns familiares ou pessoas mais próximas, as pessoas ficam com dificuldade de dizer não. E aí comprometem grande parte do seu salário em projetos de outras pessoas. E aí fica naquela dificuldade, porque em qualquer fase da vida você pode passar por surpresas. Sim. Então não é só porque você está nessa então, né, que tem a saúde com mais dificuldade. Com mais fragilidade. E aí o envelhecimento, eu digo que é a fase em que a vida pede a prestação de contas, né? Quando você vai ter que dizer assim, e agora o que é que eu faço? Então, se você não teve uma vida, por exemplo, uma alimentação saudável ou no mínimo equilibrada, o seu corpo lá na frente vai responder. Então, se você tem uma pessoa que eu conheço que diz uma frase muito interessante: dinheiro não aguenta chafudo. Isso é verdade. É verdade. Então você ter consciência do quanto você ganha. Aí você tem no envelhecimento, eu estou falando aqui de um envelhecimento, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, a partir dos 50 anos. E aí você começa a se dar conta porque os seus pais já ficam mais dependentes. Se você tem 50, é provável que você tenha pais entre 75 e 80. E aí você começa a ver que o gasto com medicamento, o gasto principalmente na área da saúde. Hoje em dia a gente sabe que os planos de saúde, eles estão, a maioria dos médicos, né? Exato, e a maioria dos médicos, eles estão atendendo particular. E aí ou quando não atende, é o seguinte, a gente liga para marcar, faz, particular ou plano? Aí particular, tem para hoje. Para agora. Mas aí... Plano, às vezes até o coitado já tem passado dessa para melhor. Eu tenho uma amiga que é médica, um dia desse eu liguei para ela disse, olha, eu dou o recibo para você usar no imposto de renda, mas eu não atendo mais por plano de saúde. Eu só atendo particular. Alguns médicos optam por só atender particular, e você acaba, se for para particular, mesmo se é um médico, o plano de saúde, mesmo que ele lhe restitua, ele jamais vai lhe restituir o valor que o médico está cobrando. Exato. Até porque o médico acaba deixando o plano de saúde porque diz que é glosado, que o valor que o plano de saúde paga pela consulta é bem inferior ao que ele cobra como particular, e depois que ele tem
depois que ele tem uma clientela já permanente, essa clientela vai... E aquele médico bom ele tem, a clientela dele? Tem sim, tem mercado para todo mundo. Tem mercado. Mas o que eu vejo também aí nessa fase de envelhecimento, a gente fala muito, associa muito à doença, né? Então eu vou juntar porque pode ser que eu precise, caso eu adoeça, mas a gente pode pensar no envelhecimento também como uma fase para qualidade de vida. Sim. Então eu viajar, posso fazer outros planejamentos. fazer tudo que não fazia porque estava trabalhando muito. Claro que você tem que ver as suas limitações, inclusive tratamentos. Hoje em dia você vê aí tratamentos estéticos que eu não podia fazer, que vai melhorar a minha autoestima, e agora eu tenho essa condição, eu posso fazer, reformar alguma coisa, um imóvel, viajar, ajudar um familiar sem ter que me envolver, sem fazer conta de juros, porque existem as armadilhas, os empréstimos consignados, às vezes eles vêm com produtos casados, que isso inclusive é uma prática até ilegal. Então, mas é comum, né? Muito Super comum, né? E aí as pessoas vão, outra coisa que eu vejo também é que as pessoas vão entregando as suas vidas, né? E aí você começar a trocar a desculpa pela responsabilidade. Então a desculpa eu desloco a culpa para outra pessoa. Eu cheguei tarde, a culpa foi minha que eu não saí mais cedo, mas aí eu vou jogar no trânsito. Então se eu sabia que estava chovendo, por que eu não saí mais cedo? Mas aí eu jogo para outra coisa. Na hora que eu penso na responsabilidade, eu assumo a rédea da situação. Sim. Ok, aconteceu isso, agora vamos ver o que pode ser modificado. Então, sair dessa ideia de vitimização, né? Uma outra coisa também muito interessante é que nós vivemos muitas gerações que existia um membro da família que era quase que elegido a cuidar daqueles idosos. Hoje em dia, as próximas gerações, nossos filhos, viu, Flavinha, Roberto, não sei se... Augusto tem filhos também, pois eles não terão o sentimento de obrigação que a nossa geração, né, assim, dos 40 e pouco pra frente. Flavinha tá fora dessa daí. Né, Flavinha tá, mas enfim, a minha geração. Não, mas eu tenho tias que sempre cuidou das primas, de sobrinhos, tem também daquele dos pequenos, né? Um bocado de moça velha dentro de casa, né? Tinha uma tia maravilhosa que cuidava de todo mundo. Então, se você tem a partir, vou fechar nos 40, né? De 40 para trás, se prepare para ter o seu envelhecimento autossustentável. Então, procure ter uma saúde boa, procure fazer a sua reserva financeira, sua reserva de emergência, o seu investimento, porque você tem ali a reserva de emergência, é a primeira coisa que você deve reservar, como bem diz o nome, né? Você deve separar para eventualidades. E aí, depois disso, é que você pode começar a pensar no que você vai fazer para investir, porque a educação financeira não é só economizar, é fazer aquele dinheiro render. Claro. E antes de tudo isso, é você sair do vermelho. Então, independente da idade que você está, pare e pense assim, deixa eu fazer a minha conta, deixa eu ver aqui o meu cartão, eu dou a quem? O que é que aquele meu neto, meu parente, meu funcionário, o que é que ele está fazendo com o cartão que eu dei eu pego a nota para conferir os gastos, né? O que é que eu faço? Então é importante você se apropriar e assumir, né, a sua condição. Isso, inclusive, é um estímulo para o seu cérebro, para a sua saúde mental. E se tratando também já que a gente está falando assim, de educação financeira, em formas práticas, a agência lá também ajuda nisso, né? Sim, sim. Nós temos um trabalho que é o apoio administrativo, no qual nós fazemos toda a gestão da residência. Então, por exemplo, a parte de compras, de controles, de contratações, de orçamentos para poder fazer alguns reparos na residência. Ou seja, alguém que gastava uma feira do mês R$2.000 pode economizar até a metade disso, dependendo de como faz. Claro, né? Exatamente. O que a gente nota é que, assim, por exemplo, você tem famílias que os filhos, eles já têm as suas vidas, suas ocupações, às vezes nem moram na cidade do pai e delega a um terceiro, né, a gestão da residência, mas não tem ninguém para fiscalizar isso. E aí eles fazem a festa. E o que eu encontro, assim, nas residências que a gente às vezes até mesmo pela falta de tempo, porque assim, você já tem toda a sua vida para administrar e você tem que ainda fazer as compras, comprar remédio e tudo mais, você vai na facilidade, você não vai naquele lugar que é mais barato, essas pessoas, que é mais complicado.
eu não vou nem para essa linha do fazer a festa. Não sabe aquela história de que, como eu vou comprar o remédio e quem vai pagar o remédio não sou eu, é o recurso do proprietário lá que eu só posso comprar inclusive várias outras coisas. Não, eu não estou indo para essa linha não, eu estou indo para aquela linha de que, sem citar nomes aqui, sem fazer merchan, você pode encontrar numa farmácia um determinado remédio que custa R$1.000 e aquele mesmo remédio, se você fizer um cadastro no laboratório, ele cai para R$600. Às vezes quando compra mais de um, até para menos. Então, você às vezes, a pessoa, às vezes não por falta de conhecimento, às vezes porque a pessoa realmente também não tá nem aí. Ora, o dinheiro não é meu, eu vou lá da primeira farmácia, eu tô precisando comprar um remédio tal, X, Cifrol de 300, que é um coisa cara aí para Parkinson, por exemplo. Aí você vai comprar Cifrol para Parkinson, vai comprar lá que custa uma caixa desse remédio custa R$1.000, custa R$700, sei lá. Aí você diz, mas a Unicate dá o remédio. E até aí a pessoa não cadastra ou não entra no programa da própria farmácia que dá direito ao desconto. Quer dizer, um remédio que você poderia estar recebendo pela Unicate ou um remédio comprando com desconto bom, você deixa de comprar. Na hora às vezes você consegue um desconto de 50% do medicamento apenas fazendo um cadastro no laboratório. Então, na hora que a própria farmácia oferece. Se você quer se cadastrar aqui, eles fazem um cadastro. Pois é, então na hora que você faz isso, você está tendo desconto. Isso é um dos exemplos. A gente está falando aqui de remédio, a gente está falando de comida. E aí, às vezes. Uma outra coisa também que as pessoas às vezes não levam em consideração é na hora de contratar um cuidador, um funcionário para residência. Às vezes você bota no papel somente o custo do salário que ele recebe. Você não inclui ali o passivo trabalhista, você não inclui as passagens, não inclui as despesas com férias, se esse funcionário faltar, os atestados. Então é interessante você colocar no papel, de repente, vale a pena eu contratar via uma agência terceirizadora? Qual é a Porque você compra o serviço, não é isso? Exatamente, aí você se despreocupa. Então, assim, existem muitas... Ou não, né? Ou não, é diferente, você se despreocupa que você está falando da agência lá, que é uma agência idônea, mas sem querer pegar e denegrir outras, tem outras que teoricamente existem. Aí você compra uma dor de cabeça. Aí você compra uma dor de cabeça porque você passa a ser responsável. Exatamente, isso também é uma preocupação. Mas nós estamos bem servidas de serviços para cuidadores, né? Mas é importante eu acho que a melhor propaganda é o boca a boca. Procure saber, você vai contratar, primeiro, bote na ponta do lápis. Vale a pena contratar particular ou é melhor terceirizar? Terceirizando, eu tenho quais opções? Quem é que pode me indicar? Quem já vivenciou o serviço? Quais as vantagens? Quais as desvantagens? Tome decisões financeiras sempre com outras pessoas da família. Nós temos muitos casos de interdição e aí essas situações elas são mais delicadas porque envolve um volume financeiro muito maior, envolve interesse de outros familiares. E aí é importante essa prestação de contas, que a gente tenha assim, todo o cuidado. Ela vai nos moldes para ser entregues ao Ministério Público. Então, isso dá uma facilidade, assim, tira a dor de cabeça. E aí você sai, ao invés de você ter aquele tempo voltado para resolver as coisas da casa, burocracia, contas, você vai utilizar esse tempo para ficar com o seu ente ali, com o seu familiar, seja seu pai, sua mãe, enfim, aquela pessoa que precisa de atenção. Então, esse serviço da agência lá, ele foi pensado para essas situações, para que você possa, de fato, vivenciar a melhor fase, não entender a melhor fase, mas vivenciar... Sem preocupações. Sem preocupação, já que é tão difícil, principalmente se for um paciente acamado, iniciando um processo de demência. Então é bem interessante. E nós agora, a partir da semana que vem, no nosso site, clinicalá.com.br, nós vamos ter várias empresas com descontos exclusivos, o que já facilita a sua programação financeira. Então, por exemplo, vamos ter farmácias com descontos exclusivos mesmos para determinados medicamentos, fraldas, você vai ter alimentação, a gente vai ter a parte de saúde, qualidade de vida, para qualquer pessoa. Entrou no site e aí você vai encontrar lá uma série de serviços e produtos voltados para quem precisa de cuidados. E não só idoso, tá? De repente um medicamento para criança, para uma pessoa adulta, são
como eu falei, produtos e serviços voltados de fato para quem está naquela fase. Imagine só, você vai para o hospital, seus pais estão muito bem em casa, de repente um dos dois sofre uma queda, vai para o hospital e você descobre que ele está com Parkinson, Alzheimer, e agora que era só seu pai, sua mãe, uma doméstica que ia 2 vezes por semana, você vai ter agora o seu pai, sua mãe, 4 cuidadores, o home care, médicos, terapeutas e uma série de gastos que, se você não tiver cuidado, sai do controle. Então, ficar de olho aí na agênciala.com.br. Exatamente.